Outro detalhe interessante para a gente aproveitar aqui e você recordar é a história do mandato, né? Eles têm um mandato de 2 anos com uma recondução. Então pode ser reconduzido, né, para mais 2. Sempre lembrando. Quem preside o conselho? O representante do Ministério da Fazenda. Os representantes do mercado, um daqueles 4 será o vice-presidente. Então são alguns detalhes aí que você pode observar. Por favor, não confunda com o Conselho Monetário Nacional, os 3 membros lá, que são aí ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central, lembrar, não confunda. Por favor, também não confunda com a CVM. CVM tem a sua diretoria colegiada e que tem mandato de 5 anos, né? CVM tem mandato de 5 anos, não confunda com o Conselho de Recursos, que tem um mandato de 2. Então tem que tomar cuidado aí com esses detalhes que possam ser usados aí nesse emaranhado de informações para confundi-lo. Essa é a ideia. Bom, estrutura do Sistema Financeiro Nacional, muitos detalhes que a gente buscou chamar e lembrar a sua atenção através aí de algumas questões que possam auxiliar nessa visão mais abrangente desses temas. Agora, na segunda metade das questões, nós vamos avançar pelos outros temas que compõem o seu edital, né, e que foram também propostos pelo avaliador, certo? Dá uma olhadinha aí. Começo lembrando a você sobre o mercado de crédito. Lembra da divisão do mercado financeiro? Sim, senhor. Quando se fala do famoso mercado financeiro como, né, um segmento da economia, você lembra que ele é dividido tradicionalmente, né? Você tem lá o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio, sim, senhor, e o mercado de capitais. Então, essa turma aí parece para nós. E aí, as características de cada um, né, as operações de curto prazo, à vista, aí, o dinheiro dia a dia, mercado monetário, mercado de câmbio, moeda estrangeira, mercado de crédito e capitais, né, como instrumentos de captação. Então veja, o mercado de crédito visa fundamentalmente as suprir necessidades de caixa de curto e médio prazo, porque o mercado de capitais atua nesse universo de médio e longo. Sim, dos agentes econômicos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Então, suprir necessidade de caixa, o dinheiro que você precisa para operações de curto e médio prazo. Então, financiamentos, empréstimos, por exemplo, que entram nessa demanda. Então, empréstimos, financiamentos, são características dessas operações. E aí, sim, você tem essa característica que vai compor o mercado de crédito. Muito bem. Então, a gente sempre imagina uma questãozinha aí, um item, né, quem sabe até 2, para discutir, né, as características do mercado financeiro, suas divisões. É claro que há espaços na prova para o avaliador pedir características do mercado de capitais, do mercado de câmbio. Então é bem provável que nesse segmento ele faça alguma pergunta sobre o mercado de crédito ou o mercado monetário, porque ele já tem espaço em prova para discutir o mercado de câmbio e capitais. Então há um olhar aqui um pouco mais abrangente nessa perspectiva, né, que você deve destacar. Certo? Muito bem. Então vamos lá, dar uma olhada em outro tema que possa ser lembrado também. Veja o tema seguinte. Política econômica. Os objetivos principais da política econômica são. Então, objetivos principais da política econômica são promover o desenvolvimento e o crescimento econômico. Sim. Garantir o pleno emprego e sua estabilidade. Sim, senhor. Equilibrar o volume financeiro das transações econômicas com o exterior. Sim. Garantir a estabilidade dos preços e o controle da inflação. Sim. E promover a distribuição da riqueza e das rendas, com vistas a reduzir desigualdades sociais e propiciar melhor condição econômica para mais pessoas. Muito bem. Muito bom quando ele lembra aqui da política econômica. E aí, olhando isso, você vai reconhecer, né, esses objetivos expressos, por exemplo, na política monetária, sim, senhor, na política cambial, sim, senhor, na política fiscal, sim, senhor, e na política
de rendas. Então você vai recordar desses instrumentos. Lembrando que desse quarteto, a política monetária e cambial vai ter como principal executor, como figura central desse processo, o Banco Central. Não é o formulador, mas é o executor. Quando você fala política fiscal, você está falando de orçamento, dívida pública, não é? Sim, orçamento, dívida pública. Aí você tem órgãos específicos que atuam nesse sentido, como também da política de rendas. Então, o importante aqui, você vai observar esses elementos que são distintivos, certo? Muito bem. Então, está aí a visão geral. Voltando conosco aqui, tema denso, né? Sim, foi item de uma questão, né, que a SES propôs para reconhecer essa dimensão global da política econômica. É claro que aí, entre os temas de política monetária, principalmente, né, o controle da oferta de moeda, a formação da taxa de juros, o preço da moeda no tempo, né, o preço do dinheiro no tempo, aquela questão dos instrumentos de política monetária, né, você vai recordar os instrumentos clássicos citados, como emissão de moeda, as operações de mercado aberto, né, compra e venda de títulos públicos para regular a oferta da moeda, vai recordar também as operações de redesconto, empréstimos de liquidez, o próprio depósito compulsório, como instrumentos clássicos de política monetária, lembrando que o trio mercado aberto, redesconto e compulsório são lembrados em prova, com frequência, esse papel do Banco Central, né, na execução da política monetária, lembrando, né, regula a oferta da moeda, a formação da taxa de juros, o preço da moeda no tempo, referências para você considerar. Uma política monetária pode ser expansiva ou restritiva. Então, para colocar moeda no mercado, para ampliar o volume, o que eu posso fazer? Bom, você pode, por exemplo, fazer que eu quero expandir a oferta. Então, reduzir, por exemplo, o depósito compulsório sobre os depósitos à vista, eu libero mais dinheiro para os bancos. Um exemplo. Se eu reduzir taxas de juros e estimular as operações de redesconto, empréstimos de liquidez de instituições financeiras, se eu, por exemplo, em vez de vender, comprar títulos públicos, estou colocando dinheiro no mercado, os cuidados. Se ela for restritiva, o que faz? Eu aumento o compulsório, aumento os juros e restringo as operações de redesconto e, por exemplo, vendo títulos públicos, ou seja, tiro dinheiro do mercado. Então, uma lembradinha nesses detalhes aí que possam compor essa questão para você também, certo? Muito bem. Vamos avançar? Dá uma olhadinha no tema. O sistema de pagamentos brasileiro possibilita a redução dos riscos de liquidação. Então, aqui como referência a você, riscos de liquidação nas operações interbancárias com consequente redução do risco sistêmico, ou seja, de um banco quebrar e em cadeia provocar a quebra de outros. Sim, senhora, são os objetivos que marcam, por exemplo, o SPB nas reformas, né, que foram geridas entre 2001 e, 2001, sim, senhor, 2001, 2002. Redução do risco sistêmico é o foco. Então, as reformas têm como grande foco a gestão do risco no sistema de pagamentos. Então, essa é uma ideia. Mas, professor, afinal, o que é esse sistema de pagamentos? Bom, o sistema de pagamentos é o responsável pela transferência de recursos entre os agentes econômicos no sistema financeiro. Então, transferência de recursos, sim. Agentes econômicos, pessoas físicas e jurídicas, sim, senhor, no sistema financeiro. Então, essa é a finalidade do sistema de pagamentos. Sim, senhor. E quem que está aí dentro que eu preciso lembrar? Lembre-se da dupla sertaneja, CETIP e Selic, ou Selic e CETIP, se preferir. Então, essa dupla sertaneja está lá, hein? Sistemas de liquidação e compensação, por exemplo. Então, volta comigo aqui. Lembra dessa patota? Então, tem que tomar cuidado com essa turma aí, né? Sim, senhor. Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Liquidação de títulos públicos, do Tesouro Nacional, em tempo real, aquela história. A CETIP, né? Balcão organizado, sociedade anônima, que atua no mercado prestando serviço para o sistema financeiro, né? Responsável, por exemplo, pelas operações com títulos privados. Então, vale recordar. Sistemas de compensação, então você tem a emissão, o registro, a compensação, custódia, liquidação, as atividades relacionadas
né, as operações, o sistema Selic e a CETIP atuando nestes segmentos. Não são os únicos, mas são aqueles que o avaliador, por exemplo, pediu a você, vale recordar. Então dá uma olhada nessa questão aí tarefeira. O horário normal de funcionamento do Selic é das 12 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, entre os dias considerados úteis. Que beleza, hein? Que pergunta é a CESP que fez? Então, por favor, corrija. Das 6h30 às 18h30. Dureza. Cada pergunta. Olha lá. Sim, horário normal de funcionamento, tá bom? Por isso que está errada a afirmação. Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Voltando comigo aqui um pouquinho. Não confunda, por favor, aqui é o sistema. Né? Aquele sistema que é gerido pelo Banco Central, né? E operado em parceria do Banco Central com a Ambima, ações financeiras aí de mercado aberto, Seção Nacional. Então, por favor, cuidado, hein? Não confunda com o Comitê de Política Monetária, o famoso Copão, responsável por definir a meta da taxa Selic, que é, né, os juros de referência do mercado, o piso dos juros, o custo, né, básico do dinheiro, por favor, e que tem como principal instrumento, né, justamente essa política de juros para cumprir a meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Copom do Banco Central usa da política monetária para cumprir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. E a taxa Selic, a meta da taxa Selic e seu respectivo viés, né, definido pelo Comitê de Política Monetária, tem essa função, né, quando se busca o controle de inflação. Agora nós estamos falando do sistema Selic para negociação de título público, a conversa é outra, né? Você não confunda as estações, por favor, vale lembrar. Muito bem, professor. Que mais, hein? Vamos dar uma olhada no resto aí. Agora mais tarefeiro. Veja o exemplo aí de questão. Para abrir uma conta corrente, sim senhor, o jovem menor de 16 anos de idade e menor impúbere precisa ser assistido pelo pai ou responsável legal. O maior de 16 anos e menor de 18 de idade, menor púbere, deve ser representado pelo pai ou responsável. Pois é, tá tudo trocado aí, tá? O que que acontece? O impúbere, sim senhor, deve ser representado. Tá. E o púbere deve ser assistido. Por isso que está errado. Tá trocado, tá? Você tem que trocar de lugar as palavras aí. Tá bom? Então aquela questão tarefeira sobre pessoa física e jurídica. Essa é a ideia aqui que temos que lembrar. Então, por favor, volta comigo aqui. É aquela pergunta clássica para você. Então vamos lá. Abertura de conta. Quem pode abrir conta? Então aquela história. Fui ao banco, abri conta. Aí lembra daqueles documentos básicos, né? Para abertura, por favor, eu estou falando de movimentação, hein? Abertura de uma conta corrente. Os basicões para pessoa física, você sabe quais são, né? Tem que levar o famoso documento de identificação, o CPF, sim senhor, e o famoso comprovante, né, de residência, de endereço, né? Para você tem que ter lá o documento, sim senhor. E aí, os documentos básicos, porém a instituição financeira pode solicitar outros documentos para você, mas os basicões são esse trio aí, sim senhor. Aí quem pode abrir? Aquela história, né, da pessoa física. Então tem que saber quem é capaz, a capacidade civil. Então aquele tema de prova que você vai recordar, né, o capaz. Então quem é capaz? Por favor, segundo a legislação, você tem que tomar cuidado com a capacidade de direito e a capacidade de fato. Capacidade de direito todos temos, que é aquele exemplo. O menor pode ser titular de uma conta? Sim, pode. Tá. Então, é só capacidade de direito. Ele pode ter uma conta? Sim. Mas você vai lembrar que esse menor, se for impúbere, ele não pode, né, movimentar essa conta. Tem restrições de movimentação. Então, porque, de novo, aquela história. Nós estamos falando de capacidade. Então, existe a capacidade de direito, o menor tem direito a ter uma conta, mas existe a capacidade de fato, que é o exercício desse direito. Aí o menor tem restrições. Então, lembrar de capacidade de fato e de direito. Capaz de direito, menor pode ter conta. Capacidade de fato, mas não pode movimentar, se for menor aí dos 16, comentando com você. Muito bem. Karma, que nós vamos trabalhar esse com detalhe. Aí vamos lá. Existe então, para o Código Civil,
Você tem as exceções, então são os incapazes, absolutos ou relativos. Exemplo, o menor de 16 é incapaz, em termos absolutos. E aquele que tem 16 ou mais, ou seja, até 17 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos, ou seja, aquele que tem menos de 18 é o relativamente incapaz. Então aí que entra essa história para nós. Se é absolutamente incapaz, será representado pelo responsável legal. Se é relativamente incapaz, será assistido. Então vamos pensar naquele caso prático, que o menor de 16 terá que ser representado pelo pai, ele que vai movimentar a conta, a história de abrir e movimentar, o menino pode ser o titular, mas é o responsável que movimenta. Agora, quem tem mais de 16, né, o pai autoriza e esse menor movimenta, entre 16 e menos de 18. É aquela ideia para você lembrar. Bom, a partir daí, acho que dá para a gente matar essa questão sobre a abertura de conta, relativamente incapaz, absolutamente incapaz, capaz. Claro que tem a história da emancipação, né, esse menor pode ser emancipado, né? Então a questão dos responsáveis emancipá-lo legalmente, há situações que o emancipam, né? De repente esse menor casou, um casamento civil, então está emancipado, vale aquelas referências que você vai lembrar. Então são alguns detalhes aí sobre esse tema, certo? Sim, senhor. Então, a partir daí, precisa tomar cuidado. Aí tem a história da representação, do domicílio, né? Da pessoa física. Então, cuidado com esses aspectos também. Já a pessoa jurídica, como esse ente abstrato, será representado aí por alguém, seus sócios, diretores, ou quem os seus documentos constitutivos determinarem, né? Vale lembrar. E a questão do domicílio também da pessoa jurídica, direito público, direito privado, tem aquelas diferenças, né? Aquela história da União, domicílio, o Distrito Federal, do Estado é a capital, do município é a sede da prefeitura, as coisas você vai lembrar, né? E da pessoa jurídica e direito privado, que estão nos seus documentos constitutivos. Pode ser domicílio especial ou definido ali no documento, certo? Mas dá uma olhada na próxima questão aí, vamos olhar. Segundo as normas do Bacen, os documentos necessários e obrigatórios, né, para a abertura da conta de depósito no caso de pessoa física são o documento de identificação, sim, a inscrição no cadastro pessoa física, o comprovante de residência e o comprovante de renda. Ó, puta vida, pegadinha danada essa aqui, ó. Por favor. Documentos necessários e obrigatórios é o trio. Identificação. Sim. CPF. Sim. E o comprovante de residência. Esse é obrigatório. Esse aqui não entra nos necessários e obrigatórios, mas pode ser exigido pela instituição financeira. Mas lembrando, você pega a regulamentação, por favor, 3 são obrigatórios. O trio, identificação, sim senhor, CPF, sim senhor, residência. Tá? Só para você tomar cuidado nesse caso. Tudo bem? Referência de tema aí para você, pensando, né, naquela pegadinha de exercício, que possa, de alguma forma, tentar te confundir os obrigatórios. Lembrando que você pega o normativo, ele fala desse trio, e lembra que a instituição financeira poderá exigir outros, né, vale recordar. Mas é para abertura, ele fala no exercício, é abertura. Porque para movimentação, os instrumentos de movimentação, aí provavelmente, claro, sua capacidade econômico-financeira, por isso vai pedir outros documentos. Essa é a ideia, certo? Muito bem, cuidado com esses detalhezinhos, hein? Sim, senhor. Vamos olhar outras questões? Aí, exemplo para você. Operação de câmbio. Câmbio. Então, consistem basicamente na conversão da moeda de um país na moeda de outro. Sim, troca. As operações podem ser de compra de moeda estrangeira, sim senhor. Comprar, estou comprando. Estou vendendo, sim. Ah, estou arbitrando, né? Compra de um lado para vender do outro em função da formação das taxas, da diferença de taxas. A arbitragem tem essa característica. Compra no mercado para vender no outro, compra num lugar para vender no outro. Então eu ganho na diferença de taxas. Sim, senhor. Compra, venda e arbitragem caracterizam as operações tradicionais de câmbio. Nesse caso, vale lembrar. Deixa eu emendar mais uma aqui. Se um turista trocar dólares por reais, está trocando moedas, o que é denominado câmbio manual. Sim, senhor. Então, câmbio manual é aquele que vai envolver dinheirinho em espécie. Sim, senhor. Agora, você pode ter o outro, né?
Não confundir com o câmbio sacado. O câmbio sacado é contra documento. Aí não estamos falando de dinheiro em espécie, não. É contra documento. Tem o sacado e o manual. Sim, senhor? Sim, senhor. Estão voltando comigo. Câmbio sacado, câmbio manual. O câmbio sacado, contra documento. O câmbio manual, em espécie. Essa é a referência para você recordar. Né? Então, seriam modalidades para fazer as operações. Tomar alguns cuidados aí nesse sentido, né? O exemplo do câmbio manual. Então, nesse caso, da troca em espécie. No caso do mercado de câmbio, é sempre interessante também tomar cuidado em relação a essas questões. Aí você vai destacar, né, quem pode operar no mercado de câmbio. Lembra daquelas operações, ações financeiras que podem fazer, né, todas as operações. Você lembra dos bancos em geral, exceção os bancos de desenvolvimento, podem fazer todas as operações. Lembra, a Caixa Econômica também está autorizada a operar no mercado de câmbio e fazer todas as operações. Você tem as restrições operacionais das sociedades distribuidoras, corretoras e corretoras de câmbio, que têm seus limites, né, operacionais. Lembrar que agências de fomento e banco de desenvolvimento só podem fazer operações específicas, basicamente para atender suas demandas, limitadas pelo Banco Central. Aqueles detalhes que vale recordar quando você fala no mercado de câmbio. Recordar das características do mercado à vista, né, e do mercado a termo, mercado a prazo. Então, as operações à vista de câmbio, né, para não confundir com as operações a prazo, né, que vão caracterizar essas diferenças. Lembrar também sobre posição de câmbio. Então, ações financeiras comprada, vendida, de fato, estar comprada ou vendida, o monitoramento feito aqui é para que ela atenda às suas demandas, não discutir limites, não há limites para isso quando você fala das operações de câmbio na posição comprada, já comprou mais que vendeu, ou vendida, vendeu mais, comprou. É claro que você não tem que ter moeda para cumprir suas obrigações, porque envolve operações à vista e a termo ou a prazo. Considerar também a questão da remessa, como é que você faz a transferência. Então, elas envolvem reais, débito ou crédito de reais. Se eu quero remeter dinheiro para os Estados Unidos, então eu faço o débito em reais, o crédito em dólar. Se vem dos Estados Unidos para mim, então a operação é ao contrário, débito dólar, crédito real. Então, as transações entre domiciliados no país e fora, por exemplo, e outros temas que possam ser lembrados, como que vem no exercício. Dá uma olhadinha aí, o famoso Siscomex. Veja o exemplo. Siscomex registra eletronicamente por intermédio de bancos autorizados pelo Bacen, acompanha e controla as fases de operações de importação e exportação. É aquela história, você tem sim as fases de operação. Isso é interessante porque os bancos participam do processo, porque tem um diálogo entre o Siscomex e o sistema câmbio, né? Porque é aquela história, se vai entrar mercadoria, no caso de importação, então, se está entrando mercadoria, no sistema câmbio tem que estar saindo moeda estrangeira. Se vai sair mercadoria, no caso de exportação, no sistema câmbio tem que estar entrando moeda. Então, você tem um diálogo entre os sistemas. Os bancos operam, sim, por causa dos contratos de câmbio que são registrados. Então, há aquela preocupação, né, nas operações, sim, de registro entre o diálogo entre o sistema câmbio e o Siscomex, né? Então, só para fazer aquela referência, né? Claro que não são só os bancos que atuam aí, importadores, exportadores através de seus representantes, por exemplo, e outros envolvidos no processo, como transportadoras, os armazéns, aqueles que vão armazenar mercadorias, então tem aí referências também dentro do sistema, mas o Siscomex faz realmente esse processo de acompanhamento das operações de importação e exportação, certo? Muito bem. Sobre o Siscomex, lembrar que além do Banco Central, você tem a Receita Federal, né, que tem um papel importante no sistema, e também a SESEC, Secretaria de Comércio Exterior. Então, lembrar dessa turma aí que participa do processo. Muito bem. Mercado de câmbio, referências para você. Temos que considerar outros itens, né? Sim, senhor. Vamos dar uma olhadinha. Debêntures. Debêntures são títulos emitidos por empresas de capital aberto, não financeiras, lançadas no mercado para captar recursos de médio e longo prazo, com a finalidade de financiar projetos de investimento e ou alongar o perfil do passivo financeiro. Pois é, tem um detalhe importante aqui. Qual é o detalhe, professor? Por que está errado essa brincadeira? Por causa disso aqui, né? Por quê?
Porque quem pode emitir, por exemplo, já comentei para você, sociedade de arrendamento mercantil, sim senhor, tem, né, as companhias hipotecárias, que são ações financeiras, né, amigo? Sim, aquela história. E também tem o famoso BNDES Participações. Então, vale observar, por isso que está errado essa chimbica aqui, está errado o exercício, vale lembrar. Muito bem. Deixa eu aproveitar, já faço mais um com você aqui, né? Dá-se o nome de desdobramento, né, a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas. Sim, isso aqui é o famoso split. Lembra da banana split, hein, professor? Está com fome? Não, só para lembrar. Distribuição de novas ações acionistas, pela diluição do capital em um maior número de ações. Tá, então é aquela história. Eu tinha 100, né, ações, né, e essas tinham um valor nominal de 1. Então, o meu 100zinho aqui. Sim, senhor. Agora o que eu fiz? Eu desdobrei. Isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui que valia 1. Tá. O que eu vou fazer aqui como referência? Eu vou fazer o desdobramento. Você vai recordar. No caso do desdobramento, eu mantive minhas 100 ações. Não, senhor, eu dobrei. Tá. 200 ações, agora elas têm um valor nominal e continua o mesmo valor, né? Nesse sentido aqui, o que elas estão representando como o valor total, sim, do capital social. O capital social não alterei. Sim, senhor. O que eu alterei é o valor nominal das ações. Isso nós fizemos a partir desse processo de desdobramento. Aí o que o avaliador fala, mas qual seria o objetivo? Ora, o objetivo de aumentar a liquidez, de aumentar os negócios. Porque se fica muito concentrado, eles não se negocia, as ações não são negociáveis, então o objetivo é estimular. E essa é a ideia. Lembre-se que o oposto do split é a concentração aí dessas ações seria o implit. Aí eu faço a concentração, não desdobramento, né? Então o implit aí eu diminuo. O implit seria aqui a operação invertida. De 200 eu passei para 100 para aumentar o valor, por exemplo, nominal dessa ação. Então implit versus split só para você não confundir, tá? Então voltando conosco, referência aí, exemplo, né, um tema, mercado de capitais, nessa discussão sobre suas características, né, trabalhar um pouquinho também esses temas que compõem, né, mercado de capitais, sociedades anônimas de capital aberto, fechado, ações versus debêntures, dá uma olhadinha, lembrar das operações de underwriter, né, os underwriters são os subscritores que fazem o underwriting, que é a subscrição, então as operações aí, os direitos e proventos de acionistas, por exemplo, também podem ser lembrados, que é o caso aí do split-implit e outras, né, como dividendos, bonificação, etc. Então, alguns elementos aí que possam ser destacados. Deixa eu mostrar outros exemplos, dá uma olhadinha aí. Tradicionalmente, o mercado balcão é um mercado de títulos de um local físico, definido para a realização das transações feitas em instituições financeiras. Não, né? Na verdade, quem é um mercado físico seria a bolsa, que tem endereço, etc. O balcão, justamente, tem essa característica de interligação entre as instituições, através de sistemas, então ele seria mais virtual, né? O mercado físico, um local físico é a bolsa. Por isso essa questão estaria errada, né? Quando você faz essa análise, você percebe aí que tem erro nessa afirmação. Até porque dentro dessa perspectiva, comparar a bolsa tem endereço, e o mercado balcão seria interligação das instituições financeiras e seus clientes, os negócios, né? Vale lembrar. Então essa é uma diferença importante aí. Por isso o erro da afirmação. Muito bem. Deixa eu aproveitar e lembrar de outros temas e outras questões, né, relacionados a produtos bancários. Falar um pouquinho sobre crédito rural. Crédito rural. Uma das fontes de recursos para o crédito rural consiste nas multas impostas aos bancos que deixam de aplicar nessa atividade o percentual exigido pelo Conselho Monetário. Orientar a aplicação de ações financeiras, né? Vale lembrar. Volta comigo aqui, crédito rural, né? Lembra? Controlado, não controlado, né? As receitas, os recursos destinado aí, né, a financiar as diferentes atividades do processo agropecuário. Então você tem, né, vai fazer o financiamento do custeio, da comercialização, investimento, tanto para a pessoa física
ou jurídica, né, aqueles detalhes. Os recursos controlados geralmente são recursos que vêm do Tesouro Nacional e da exigibilidade dos depósitos à vista, também da poupança rural e fundos especiais destinados ao crédito rural. Tem a discussão também sobre a utilização dos recursos do crédito rural para financiar, além das atividades de custeio, comercialização, investimento, também pesquisa, agropecuária e serviços prestados, né, vale lembrar. Tem também essa discussão relacionada à formalização do crédito rural, então a emissão de títulos de crédito pelo devedor para formalizar, questão, por exemplo, das cédulas rurais, então você tem, né, pignoratícias, hipotecárias, ambas, ou a nota de crédito rural. Tem também a possibilidade de formalização através de contratos. Então, lembrar das exigências, por exemplo, de projetos, orçamentos, por exemplo, né, que possam caracterizar a finalidade para a obtenção do recurso. Lembrar também de outras fontes que possam ser utilizadas por o agricultor, como desconto bancário, né, instrumentos, títulos de crédito, venda a prazo, por exemplo, desse produtor rural, que pode levar ao banco esses títulos para descontar. Então, que títulos? Duplicata rural, nota promissória rural, etc. Então, só para recordar esses elementos. Certo? Muito bem. Vamos lá, outros temas. Dá uma olhadinha para você. No âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Ativo Orientado, são considerados microempreendedores populares as pessoas físicas e jurídicas e empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de 120 mil. Está aí para você lembrar. Microcrédito produtivo orientado, dinheiro para o pequeno empreendedor, né? Tem o apoio aí e a parceria de bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BASA, BNB, BNDES, para citar aquela turma que vai usar dinheiro, os bancos públicos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E o percentual dos depósitos à vista, hein, professor? Quem vai usar são os bancos comerciais, múltiplos, carteira comercial, Caixa Econômica. Então dá para dar aquela lembrada, né? Finalidade do programa, estimular e fortalecer esses empreendedores. Alguns detalhes aí, né? O papel da Caixa como um agente financeiro importante, né, no programa, vale lembrar. Certo? Está vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, de algumas características. Quem que vai emprestar o dinheiro lá na ponta, hein, professor? Volta. Você tem, de um lado, os agentes financeiros, aí os bancos públicos e esses bancos que captam depósito à vista. Do outro lado, você tem instituições que possam operar, cooperativas singulares de crédito, as sociedades de crédito microempreendedor, você tem as OCIPs, só para lembrar essa turma que está lá na ponta fazendo, né, o contato com esse pequeno empreendedor, vale lembrar, né? Opa, então tá nessa, hein? Sim, senhor. Vamos dar uma olhada? Outro tema. Quando oferecer garantia ao credor por meio de penhor mercantil, o devedor fica com o depositário do bem, tá? Sem transferência posse ao credor. Sim, senhor, precisa tomar cuidado com isso, hein? Vamos lembrar? Vem comigo aqui. O penhor tradicional, qual é aquele? Lembra do penhor de bens pessoais? O que você faz? Você entrega, o que eu vou fazer? Vou entregar o bem. Então, eu entrego o bem para o credor, como garantia da operação. No caso, né, há situações especiais em que isso não ocorre. Penhor mercantil, penhor rural, por exemplo, são situações em que eu não entrego. Não entrego, o bem fica com o devedor como fiel depositário. Então, esse detalhezinho para você não esquecer, hein? Ei, senhor. Que mais, hein? Vamos avançar? Dá uma olhadinha no tema aí. O prazo prescricional de um cheque é de 12 meses contada a data de sua emissão. Opa! Lembrar do cheque, né? Hora de pagamento à vista, mas que tem prazo de apresentação e prazo de prescrição. Muito bem. Então, cuidado aqui com esta data fatal. Então, lembre-se, qual é o prazo de prescrição? Então, o prazo de prescrição seria a apresentação, né? Vale sempre lembrar, a apresentação, sim senhor, mais 6 meses. Então, o que vai acontecer? Lembra que o prazo de apresentação, ele pode ser 30 dias ou 60 dias. Se for na mesma praça, 30 dias ou 60 dias de cheque de outra praça. Então, é a apresentação mais 6 meses, né? Vale lembrar, né, nesse caso. E é interessante destacar como referência, né? Esse caso, vale lembrar que para nós é um elemento definido, né, e
que o avaliador poderia discutir, porque está na lei do cheque, né? Então todo cuidado aí é pouco nesse caso. Então volta, vem aqui o tal do prazo prescricional do cheque, a lembrar, cuidado com aqueles detalhes, né? Da emissão do cheque, a ordem, não a ordem, a questão do portador até R$100, a discussão dos elementos que compõem o cheque, lembra daquelas exigências que o cheque tem que ter, principalmente aqueles temas que foram agregados pelo Banco Central. Você lembra que o cheque tem que ter o documento de identificação, CPF, a data da abertura da conta. O cheque agora tem que ter, inclusive, o seu prazo, a data de emissão do cheque, que data aquele cheque foi emitido, tem que estar expresso no documento. Aqueles detalhezinhos foram agregados pelo Banco Central aos requisitos essenciais do cheque, que você já sabe, né? A questão da compensação e os prazos de compensação, alguns detalhes relacionados aí a este tema. Muito bem. Vamos lá, o que mais, hein? Dá uma zoiada. Os bancos só podem cobrar 5 tarifas referentes à prestação de serviço de cartão de crédito. Anuidade, sim senhor. Emissão da segunda via, sim senhor. Tarifa para uso na função saque, para uso do cartão no pagamento de contas e no pedido de avaliação emergencial de limite de crédito. Quem disse isso é o Banco Central? Nem discute, é copia e cola. Vale lembrar sobre o cartão, hein? Cuidado com esse tipo de perguntinha, hein? Outra aquela polêmica, professor, o pagamento mínimo, hein? Vi na resolução que era 20%, por favor, o pagamento mínimo do cartão está em 15%, o Banco Central decidiu manter esse valor em 2011. A resolução previa que iria para 20% o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Tá, o Banco Central decidiu manter, por favor, decidiu manter em 15%, tá? Pagamento mínimo. Fez um comunicado ao mercado em novembro de 2011 informando que não ia aumentar. Manteve 15%, tá? Vale lembrar. O que mais, hein, professor? Vamos já pensar em outro tema? Volta aqui comigo um pouquinho. É claro que essa discussão sobre limite mínimo, as coisas de cartão pode aparecer, mas já apareceu em prova, né? Esse é o problema. Então dá um trabalhinho para nós nesse sentido. Certo? Sim, senhor. Vamos lá, outra pergunta. Parte total arrecadada com as loterias é repassada ao FIES. Sim, senhor. Tem percentual. Varia conforme a loteria. É a Mega Sena, é a Quina, o que é mais? É Karma. Mas o que interessa é que tem repasse para o fundo, sim, para o financiamento estudantil. Um percentual da loteria vai para o FIES. Por favor, hein? Toma cuidado, hein? Nesse caso, vale observar, ó, volta comigo aqui, tem uma encrenca aí no FIES, você tem que tomar cuidado, hein? Quando você pega o FIES, qual é o objetivo do FIES? Financiar a graduação no ensino superior não gratuito. Então, fala o português, cara, financiar a faculdade, a universidade para a turma aí. Só que o governo fez uma reformulação no FIES, então houve uma alteração na legislação, dizendo que o FIES também pode, quando houver recurso, financiar ensino técnico, por exemplo, que seria ensino médio técnico. Então, quando houvesse recurso, tá? Esse detalhe. Só que você entra no Ministério da Educação e na bendita página do FIES os caras não dizem isso. Então fica uma confusão. Na lei mudou, mas o Ministério da Educação não atualizou isso no seu site, né? Então esse cuidado aí com esse tema, hein? Por favor. Então, por que eu tenho que lembrar? Que pode, né? Pode, se tiver dinheiro, financiar também pós-graduação, ensino técnico, se tiver dinheiro. Mas o objetivo fundamental é financiar a graduação, ensino superior não gratuito, certo? Vamos lá, que mais? Dá uma zoiada aí. Para famílias com renda até 1.600, existem 2 maneiras de participar do programa Minha Casa Minha Vida. Indicação pelo município ou governo, ou indicação de uma entidade organizadora habilitada pelo Ministério das Cidades, no qual o beneficiário seja associado. É você ou a associação em que você está ligado. Curto e grosso, Minha Casa Minha Vida, lembra? Que o programa atende pessoas com renda, né, de até 5 mil, renda bruta familiar, né, mensal de até 5 mil. Mas para quem ganha, né, a renda mínima e a faixa mais baixa do programa, você tem formas de ser indicado, vale lembrar. Muito bem. O que mais? É permitido ao correspondente bancário a realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas visando a movimentação de contas, sim, da titularidade mantida pelo contratante. É o que você faz na lotérica, por exemplo, né? Vale lembrar, sem dúvida, aí, esse tema. Certo? Muito bem. Quanta coisa, hein, professor? Sem dúvida. Mas tentamos dar uma repassada nos temas aí para você, de maneira geral. A propósito, a turma mandou umas perguntinhas aí.
Professor, banco cooperativo pode emprestar para não associado? Veja, o banco cooperativo não tem associado. Associado tem a cooperativa de crédito singular. Esse aqui, o banco cooperativo, atende pessoas físicas e jurídicas em uma unidade da federação. Eu, você, naquela localidade. Ponto final. Quem só vai atender associado é a cooperativa de crédito singular. Fica de olho, hein? Muito obrigado. Outra questão. Diferença entre distribuidora e corretora de títulos imobiliários? Pois é, a grande diferença existia até 2009, quando uma podia atuar na bolsa e outra não. Hoje as duas podem. Então, essencialmente, elas se aproximam em suas atribuições e atividades. É claro que você vai encontrar alguns detalhes na finalidade de distribuir e corretar. A corretagem é o intermedia a compra e venda de títulos. A distribuição faz oferta pública de títulos no mercado, por exemplo, coloca os títulos de uma sociedade anônima à disposição de investidores, etc. Então, essa é a questão fundamental. É claro que a gente lembra que as corretoras fazem operações para si, para terceiros, de forma mais contundente que as distribuidoras, que preocupam-se muito mais em atender terceiros do que propriamente, né, suas finalidades. Mas, basicamente, a diferença que você tinha, você perde em 2009. Sobre operações com câmbio manual, é sempre interessante aí que você tem, por exemplo, alguns limites para as operações de câmbio manual. Há uma discussão, por exemplo, as operações até $3.000, essas quando você faz esse tipo de operação, instrumentos de registro de operação chamado câmbio simplificado, para operações até $3.000, correspondentes bancários, por exemplo, podem fazer operações até esse limite, então vale a pena aí você observar. Sobre valor mínimo para abertura de conta, não vai ter como o avaliador perguntar, isso não está fixado em normativo para a gente ter uma questão sobre esse tema, certo? Vai lembrar, dá uma zoiada no slide aí para mim, para eu concluir a festa. Pessoal, fontes das nossas questões adaptadas aí. E amigo, vamos lá no site para conhecer mais o CERS? Estamos à sua disposição lá com nossos produtos e serviços. Legal? Pessoal, obrigado a todos. Bons estudos. Até a próxima. Esse é o João. João trabalha demais. Não tem horários, não é bem remunerado e por isso vive estressado. Ele queria ter um pouco mais de tempo livre, ter um bom salário. Seu sonho é ter qualidade de vida. Um dia ele encontrou Camila, uma amiga dos tempos de colégio. Camila falou que tinha acabado de passar em um concurso público e estava feliz da vida. João, naquele momento, viu a possibilidade de ter estabilidade. Mas por onde começar? João não sabia nem como estudar. Camila então apresentou a João o CERS. Mostrou que ele podia estudar em casa, organizar seus horários e aprender tudo o que os novos concurseiros precisam saber. João então deu partida no Começando do Zero. Ele aprendeu o beabá dos concursos e correu atrás. Hoje João se deu bem, conseguiu a tão sonhada estabilidade e anda rindo à toa.